Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Quero iniciar nossa devocional nesta manhã, fazendo a leitura do Salmo de número 15, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Vamos adorar o Senhor nesse instante. Convide sua família para estar com você. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, que não tem nos deixado, não tem nos abandonado em meio às crises que passamos, e essa é uma delas, talvez a maior crise que a igreja tem passado nos últimos séculos. Deus está conosco, Deus está com a sua família. Deus pode nos abençoar em meio a toda essa tempestade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, voltarei, pois perto estás. Eu não temerei,
antes de subir para junto do Pai, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele assim tem estado conosco através do Espírito Santo. Nós o adoramos por causa dessa certeza. Não estamos sós, não estamos abandonados, não estamos num barco à deriva, não estamos ao léu da sorte. Deus está conosco, louvado seja. Vamos cantar ainda mais uma canção. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado. Esse coração transformado tem gerado novas atitudes, tem gerado um novo relacionamento, um novo modelo de vida. Que seja verdade na sua vida também. Recebi um novo coração do Pai. cantar, porque nós sentimos a falta dos irmãos, sentimos a falta de estarmos congregados, sentimos a falta de estarmos com a igreja cheia aqui,
mas é uma grande verdade que precisa ser lembrada. Nós precisamos uns dos outros e podemos fazer muito pelos outros mesmo nesse tempo de distanciamento social. Também precisamos reconhecer o quanto precisamos da nossa família mesmo de sangue, o marido e a esposa com seus filhos, o quanto nós dependemos um do outro para vivermos numa boa relação, para vivermos num tempo de paz. Eu gostaria de falar nesta manhã mais uma vez sobre família e queria meditar baseado no seguinte tema: comunicando francamente, como deve ser a nossa conversação dentro da nossa casa. Eu queria, antes disso, orar com você, orar pela sua família, que a paz de Deus seja sobre sua casa, que a paz de Deus seja sobre o seu coração, que Ele renove sua alegria nesta manhã, que Ele traga no seu coração, é o meu mais profundo desejo, que Ele traga no seu coração um renovo do alto dos céus, para que você tenha um dia excepcional na presença de Deus. Ó Deus bendito, nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou e jamais nos deixará. É promessa do Senhor, está na sua palavra, e tão certo como o Senhor não muda, a palavra do Senhor jamais mudará. Nós confiamos em Ti, e ó Deus, nós queremos suplicar que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã, que o Senhor abençoe nossas casas, nossas famílias, que o Senhor abençoe os nossos relacionamentos, que o Senhor abençoe, ó Deus, nossos filhos, que o Senhor, ó Deus, cuide assim de cada integrante da nossa família, para que os nossos corações tenham paz e nós possamos viver segundo o modelo da Tua palavra, de modo que agrade ao Senhor e gozemos de felicidade. Abençoe todos quantos estão nos acompanhando nesse instante. Que o Senhor, com Teu Santo Espírito, encontre cada coração e aplique sobre eles a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos meditar em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15, ao capítulo 5, versículo de número 2. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Amém. Então, nossa meditação nesta manhã, nesse texto, eu gostaria de dar o tema Comunicando Francamente. Isso porque nós vivemos nos nossos dias uma grande guerra verborrágica, uma guerra de palavras. Há discussões em todos os âmbitos, há discussões ofensivas, desagradáveis dentro do âmbito familiar, há discussões graves, com ofensas graves dentro do relacionamento conjugal, há problemas graves de comunicação entre pais e filhos e pais, há problemas graves de comunicação no meio da nossa sociedade, especialmente no tempo que vivemos, de pandemia, onde um grupo resolve se posicionar de um lado, o outro grupo se posiciona contrário, e então começam uma guerra verborrágica, e não conseguimos às vezes perceber que estamos com isso perdendo relacionamentos, perdendo amigos, perdendo familiares que são importantes e úteis para nós. Nós deveríamos estar nos aproximando e estamos nos afastando. Nós deveríamos reconhecer o quanto somos dependentes. Deveríamos usar mais palavras então de elogio, de encorajamento, mas usamos palavras de afronta, palavras que provocam destruição. Como melhorar a comunicação na sua família? Como podemos melhorar o nosso momento da fala, o nosso modo de falar? Bem, nós precisamos então entender as palavras de Jesus, quando ele fala em Marcos capítulo 7, versículo de número 21 a 23, ele diz que é do coração que procedem os maus desígnios. O nosso problema então não se resolve com uma boa comunicação no aspecto de educação. Precisamos de melhorar a educação, mas isso não resolve. Nós vemos às vezes discussões no mais alto escalão da nossa pátria, com pessoas cultas, estudadas, acadêmicas, e o que eles fazem é usar palavras mais bonitas para ofender o próximo. Então a educação não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é um novo coração. Como acabamos de cantar, recebi um novo coração do Pai, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Salomão, escrevendo, diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se tem algo que nós não cuidamos muito bem, é do coração. E às vezes nós colocamos coisas para fora, vomitamos coisas que são ofensivas demais. Nesse texto, nós aprendemos sobre a base da comunicação, aprendemos sobre o fator da comunicação e aprendemos também sobre os resultados da comunicação. Aprendemos ainda sobre o nosso modelo maior. Então eu gostaria de destacar isso aqui. Versículos 15 e 25 vão nos falar da base da comunicação. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O versículo 25 diz: por isso, deixando mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fale a verdade, deixe a mentira e fale a verdade. Fale a verdade em amor. Tenho enfatizado isso aqui nesta igreja ao longo desses últimos anos. Falar a verdade em amor significa atacar o pecado e não a pessoa, atacar o problema e não a pessoa. Falar a verdade em amor, eu vou dar aqui um exemplo. Quando você fala a verdade sem amor, você se transforma num grande ignorante, num brutamonte, numa pessoa que ofende o outro. Quando você tenta ter amor, mas sem a verdade,
você se torna um hipócrita, um bajulador, uma pessoa que fala o que o outro quer ouvir, mas não é a verdade. Falar a verdade em amor significa conseguir dizer o que é preciso falar sem ser agressivo contra a pessoa, sem ser ofensivo contra a pessoa. É ter mansidão, é ter domínio próprio, é usar as palavras da maneira adequada para não prejudicar ou provocar uma grande barbaridade lá na sua casa, na sua família, no seu casamento. Precisamos aprender a atacar, então, o problema e não a pessoa. Por exemplo, às vezes as discussões, elas terminam com aquilo que nós chamamos de animais grandes dentro de casa, né? Começamos a trocar a pombinha, né? E colocamos animais maiores como nome para o nosso cônjuge e causamos grande prejuízo. Você precisa atacar o problema e não a pessoa. Toda vez que você diz, você fez isso, você está atacando a pessoa. Nós precisamos atacar o problema. E quem sabe apontar dizendo que aquilo que aconteceu foi ruim, que aquilo trouxe mágoa, que aquilo prejudicou, aquilo entristeceu e que precisa ser evitado. Isso é atacar o problema, é o que aconteceu. Eu gostaria de ler aqui Zacarias capítulo 8, versículo 16, que diz assim: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Essa é a base da nossa comunicação. Então viva isso dentro da sua casa, para a glória do Senhor, para a alegria sua. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui nesse texto de Efésios, qual é o fator motivador, balizador da comunicação. Paulo vai dizer aqui dos versículos 17 ao versículo de número 24, que o fator é intelectual. Como eu disse anteriormente, o problema está no coração. O problema é interno, o problema não é externo, o problema não é a palavra, mas é o coração fervilhando desejos maus, é o coração fervilhando pecados. Então, quando você diz assim, por exemplo, eu não quis te ofender, quis sim. Eu não falei por mal, falou sim. Não foi aquilo que eu quis dizer, quis sim. É verdade, você quis dizer aquilo, você quis ofender, você quis afrontar, o seu coração estava fervilhando de vontade, afrontar o outro, humilhar o outro, prejudicar o outro. Só que quando você está com calma, quando você está em paz, a sua mente controla, o domínio próprio vai te ajudar a frear o que está fervilhando no coração. Mas no momento de discussão você esquece as rédeas, você tira o pé do freio e deixa sair exatamente aquilo que você sente. Então o problema está no coração. Paulo destaca aqui fatores intelectuais. Ele diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Como que os gentios andam e quem são os gentios? Bem, os gentios aqui nos dias de Paulo são aqueles povos que não foram ainda alcançados pelo cristianismo. São pessoas que não temem ao Senhor Jesus. São pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Paulo separa os dois grupos. Ele diz, olha, os gentios que não conhecem a Jesus vivem assim. Aí o versículo 20 ele coloca um mas de todo tamanho para poder dizer, vocês são diferentes. E aí ele passa a contrapor os dois grupos. O primeiro grupo vive na vaidade dos próprios pensamentos. O primeiro grupo vive obscurecido de entendimento. O primeiro grupo vive alheio à vida de Deus. O primeiro grupo é ignorante, não conhece o Senhor Jesus, por isso eles vivem com a dureza do coração.
O primeiro grupo é insensível e se entrega à dissolução e comete todo tipo de impureza. O primeiro grupo é o grupo daqueles que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 22, diz que se tornaram, por sábios, querendo ser sábios, tornaram-se loucos, querendo viver a parte de Deus, querendo viver longe, separado de Deus, cometeram torpezas. O primeiro grupo é um grupo que tenta viver sem Jesus, sem imitar Jesus, sem o padrão das Escrituras. Por isso esse primeiro grupo é um grupo que ofende, é um grupo que fala cada palavra pior do que a outra, é um grupo que promove destruição. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Você é diferente. Versículo 20 ao 24 vai dizer isso. Uma vez que você ouviu de Jesus, uma vez que você aprendeu sobre Jesus, uma vez que você foi instruído sobre Jesus, uma vez que você sabe agora e anda segundo a verdade em Jesus, então você precisa se despojar do velho homem, se renovar no espírito do entendimento e se revestir do novo homem. 3 coisas muito importantes aí que precisam ser feitas por todos nós. Despojar do velho homem. Despojar é tirar a capa, tirar a roupa, nesse caso tirar os velhos costumes, abandonar porque eles não fazem mais parte da sua vida. Então aquela comunicação agressiva é comum dos gentios, é comum dos que não conhecem a Jesus, mas você conhece, mas você foi alcançado, mas você foi transformado, então você precisa deixar isso de lado. Quantas agressões, quantas palavras ofensivas, quantos xingamentos, quantos palavrões chulos poderiam ser evitados se nós de fato entendêssemos essa verdade. Despojar o velho homem, renovar o espírito do entendimento, é a mesma coisa que Paulo diz em Romanos 12, renovar a mente. Você agora conhece Jesus, então apague aqueles valores antigos, assimile novos valores, viva de uma maneira diferente e por fim se revista do novo homem, se revista de Cristo, porque Ele vai fazer você andar em retidão e a sua comunicação será de fato uma comunicação agradável diante do Senhor e também diante da sua família. É uma questão que depende do coração, é uma troca. Você tira o coração que não teme a Deus, você tira o coração que vive na vaidade dos próprios desejos, dos próprios pensamentos, um coração obscurecido, um coração ímpio, um coração profano, um coração de desejos maus. Você tira e agora se reveste do coração de Cristo, das vestes de santidade de Cristo, da comunicação de Cristo, do amor de Cristo. É isso que faz a sua família viver em paz. Qual é o resultado disso? Bem, versículos 25 em diante, vamos falar dos resultados. Paulo aponta aqui alguns pecados. Ele diz assim: com o resultado de um novo coração, você vai abandonar a mentira, no versículo 25, você vai saber lidar com a ira, versículo 26, você vai abandonar o roubo, versículo 28, e você vai abandonar a palavra torpe, no versículo de número 29. Jay Adams, no seu livro Conselheiro Capaz, Jay Adams é um grande autor e o maior nome entre os conselheiros cristãos. Ele então vai dizer assim: cuidado com a ira. Cuidado com a ira. Há 2 perigos graves em relação à ira. E você precisa entender que a ira em si não é pecado, mas o que se faz da ira pode ser pecado. O resultado da ira pode ser pecado. Jesus ficou indignado, Jesus ficou irado no templo e pegou um chicote e expulsou os cambistas.
mas a Bíblia diz que ele não cometeu nenhum pecado. Então a ira em si não é pecado. O problema é o que eu faço com a ira. J. Adams então diz que há dois problemas. O primeiro é a ventilação, a exteriorização, a forma como você põe essa ira para fora. É como você vomita as coisas diante das pessoas no momento que está nervoso. A tonalidade da sua voz, a palavra que você fala, a sua expressão corporal diante do que você fala e o que você está deixando vazar no seu coração. Esse é o grande problema da ira, quando você se torna ofensivo. O outro perigo é a interiorização da ira, é o congelamento da ira, é guardá-la no coração, e você então vai se enchendo de mágoas, e essas mágoas vão virar raiz de amargura, e quando essa raiz de amargura brotar, então o seu casamento vai estar acabado, o seu relacionamento com seus pais vai estar acabado, o seu relacionamento com seus filhos vai estar acabado. Quando você engole a ira e deixa que essa ira vire raiz de amargura no seu coração, você causa graves destruições para você e para aqueles que estão perto de você. Como nós devemos então reagir da maneira adequada? Bem, a forma certa nos é apresentada aqui no versículo 32, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O jeito de lidar com a ira é perdoando aquele que te ofendeu e manifestando perdão a ele, liberando para que haja uma nova caminhada, um novo relacionamento, a despeito da ofensa que aconteceu. Mas ainda vale destacar aqui a importância, mais uma vez, de deixar a mentira de lado e de não permitir que saia da boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui são aquelas palavras que promovem destruição. A palavra torpe significa podre. Não pode sair da nossa boca nenhuma palavra podre, nenhuma palavra desagradável que cause morte. Como deve ser então? E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. É uma comunicação atualizada, é uma comunicação que vai falar do problema, mas vai transmitir graça. Transmitir graça, queridos, é a coisa mais extraordinária que Deus nos permite fazer durante uma comunicação. Você transmite graça ao conversar com as pessoas quando você consegue apontar o problema, você consegue tocar no coração do outro sem ser ofensivo, e o outro ainda no final te agradece por você ter corrigido. Se o outro te agradece, o outro diz assim: me perdoe, me desculpe, eu de fato errei, você tem a razão, você está certo, eu preciso mudar, então você transmitiu graça. Agora, se o outro ficou ainda mais aborrecido com você, você não conseguiu transmitir graça. Porque quando você transmite graça, o outro a recebe e entende que o que você está falando é para o crescimento. É isso que vemos aqui no versículo 29. A palavra deve ser boa para a edificação, deve ser conforme a necessidade. Nós vamos tratar o problema real que aconteceu agora e não aquele problema que aconteceu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou aquele que porventura pode vir a acontecer no futuro. Você vai tratar o problema do momento, essa é a necessidade, e você vai então falar para edificar, para o outro crescer, para o outro ser melhor, para ser mais parecido com Jesus. Eu quero encerrar aqui essa breve meditação dizendo que o nosso grande modelo para a comunicação adequada na nossa casa é a própria Trindade, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Veja que o versículo de números 1 do capítulo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Deus nos perdoou em Cristo, nas nossas ofensas, Deus nos perdoou. Então você precisa também perdoar. O perdão cura as emoções,
O perdão libera a oportunidade de começar mais uma vez. O perdão liberta as pessoas. O perdão trata a você mesmo. Você precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso todos os dias. Perdoe aqueles que têm ofendido a você. Essa é a oração do Senhor Jesus, é a oração que nós mais gostamos e talvez a mais repetida. E nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E na sequência nós dizemos assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. Você está dizendo: Deus, se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar também. Me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas. Complicado isso. Então nós precisamos imitar a Deus, perdoando aqueles que nos ofenderam, para que tenhamos um relacionamento de paz. Em segundo lugar, devemos imitar Jesus. Capítulo 5, versículo 2 diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imite a Cristo. Ame, porque quem ama não ofende. Quem ama de fato se doa. Quem ama de fato se entrega. Não usa palavras ofensivas. Então Cristo é o modelo em todas as relações. Cristo é o modelo na comunicação. E eu quero encerrar com o versículo de número 30 do capítulo 4, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. Preste atenção nisso. A Trindade é o grande modelo da nossa comunicação familiar. Você precisa aprender a perdoar, como o Pai nos perdoa em Cristo. Você precisa aprender a amar, como Cristo nos tem amado. E você precisa entender que quando você não faz isso, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. A comunicação saudável na família passa pela base do falar a verdade em amor. A comunicação saudável em família passa pela transformação do coração. É assim que aprendemos de Jesus. Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. A comunicação saudável em família produz bons resultados. Ela vai produzir edificação, ela vai ser conforme a necessidade e ela vai transmitir graça àqueles que ouvem. Que Deus possa abençoar sua comunicação na sua casa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, depois nós vamos orar. Eu gostaria de orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus relacionamentos, para que Deus mude ou continue mudando o seu coração. Deus continue mudando o que ainda precisa ser mudado. Nós já somos salvos, louvado seja Deus por isso. Paulo assim escreveu também para os Efésios. Eles já haviam recebido a Cristo, mas é necessário continuar dia a dia num processo de santificação, se despindo dos velhos valores e se revestindo dos valores de Cristo. Oh
Você e eu, nós precisamos descansar no Senhor nesse tempo de aflição. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus relacionamentos, em nome de Jesus. Nessa noite, às 19h30, nós temos mais um encontro marcado. Essa noite meditaremos sobre Cristo, a resposta para todas as nossas indagações. Cristo é a resposta para todas as indagações. Próximo domingo, se Deus assim nos permitir, às 9h da manhã, estaremos falando mais uma vez sobre família. Todas as manhãs de domingo, às 9h, nós temos compartilhado uma palavra de Deus para a sua família. Que Deus possa te abençoar, que Deus te dê um dia de felicidade e de paz em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus bendito, vá ao encontro, ó Deus, de cada um desses que estão nos acompanhando. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, leve paz e consolo em meio às tempestades que estamos vivendo, e que nesse tempo haja disposição no coração dos teus filhos para louvar o Senhor, que eles de fato creiam que o Senhor é o Deus soberano, controla todas as coisas e nada foge ao cuidado bendito do Senhor. Os homens podem intentar o mal, as circunstâncias podem parecer a pior possível, mas ela não fugiu do cuidado e do controle soberano e bendito do Senhor. Abençoe, a Deus, nossas famílias, abençoe os nossos relacionamentos, nos dê cada dia um coração mais parecido com o de Jesus, para que a nossa comunicação seja agradável e edificante para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.